Paz do Senhor, igreja. Como é precioso a gente estar aqui mais uma noite adorando o Senhor juntos, para exaltar e para engrandecer o nome do Senhor. Vamos orar agora para agradecer o Senhor por esse momento, por estarmos aqui juntos mais este domingo para render adoração ao Senhor. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, Senhor, aqui, Senhor, para te adorar, para te exaltar, Senhor. Eis aqui a tua igreja, Senhor. A tua igreja, Senhor, que quer se prostrar, Senhor, diante de ti, Senhor, em adoração, em rendição, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso dono da tua igreja, Senhor. É o soberano, é majestoso, Senhor, é maravilhoso, Senhor. Como é precioso, Senhor, a tua igreja viver em união, em comunhão, Senhor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos, Senhor, para te adorar, para exaltar, para glorificar o teu nome, Senhor. Afasta, Senhor, tudo que não te agrada, Senhor, do meio de nós, Senhor. Levanta uma igreja, Senhor, ousada, Senhor, e corajosa, e cheia do Espírito Santo, Senhor, para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade, para te adorar, Senhor, uma igreja, Senhor, que não baixa, Senhor, a cabeça diante das dificuldades, Senhor, mas se prostra somente diante de ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tu és o dono, Senhor, da tua igreja. Cristo é o cabeça, Senhor, da igreja, Senhor. Muito obrigada. Louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor, porque tu és digno de toda a honra e toda a glória, Deus. Amém. Eu vou ler aqui o capítulo de Isaías 40. Isaías 40, capítulo 40, a partir do verso 10. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para eles são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com a imagem que o artesão funde e que os ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem nem ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra,
Deus sopra eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão comparar? Quem se assemelhou a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansaço e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a majestade do nosso Senhor, expressa aqui neste capítulo. Às vezes a gente está tão assim cansados, né, e preocupados, e a gente não entende. Se a gente entendesse pelo menos um pouquinho do tamanho desse Deus aqui, do Deus que nós temos, Ele que criou tudo, os céus, a terra e tudo que nela há, foge até da nossa compreensão às vezes, né? Mas é esse Deus que nos sustenta. Se Ele faz, está feito. Se Ele não faz, Ele sabe de todas as coisas. Ele é soberano e sabe de tudo. E faz tudo na hora certa. Amém? Vou chamar a Michele para estar fazendo oração para interceder pelas crianças. Amém. Eu queria chamar as crianças, o Benjamin, o Bernardo, o Arnaldinho e a Andréia. Vem aqui na frente, por gentileza. Amém. Nós precisamos estar orando muito pelas crianças, amém? Elas precisam muito das nossas orações. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo, a partir do 6, fala assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, ou seja, em todos os momentos, nós devemos estar falando do amor de Deus a essas crianças, amém? Nós não podemos esquecer que um dia elas se tornarão adultos, não serão crianças para sempre. E como é importante, desde pequenininho, a gente estar plantando a palavra de Deus no coração dessas crianças, para que elas sejam crianças que venham crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que sejam jovens que possam negar o seu eu, fechar a porta para o pecado e agradar ao Senhor, para que quando elas se tornem adultas, elas possam, lá no seu trabalho ou na sua família que formar, sejam pessoas tementes ao Senhor, que amam ao Senhor de todo o coração e que não o envergonham, não envergonham o seu nome. Mas como é bom começar desde novinho, né? Então nós precisamos orar pelas nossas crianças. Queria que vocês ficassem de pé. O diabo tem uma sede muito grande pelas crianças. E hoje em dia a gente tem visto a pedofilia, os filmes, os desenhos. Agora começou uma série nova aí, né, lá na Netflix, que exulta, né, enaltece a criança ser sensual, né? Então o mundo, ele está investindo pesado nessas crianças. Então a igreja precisa estar desperta e principalmente as famílias precisam estar despertas. Porque isso foi um conselho dado para a família. Então é papel da família pregar o evangelho. A igreja, ela está ali como, né, mais uma para agregar, né? Mas tudo começa lá no seio da casa dessas crianças, com a sua família. Amém? Erga suas mãos, vamos orar para essas crianças, para Deus estar guardando.
Senhor Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida delas, ó Pai, e de muitas crianças também que o Senhor ainda vai nos entregar nas nossas mãos. Crianças, Pai, que nós vamos conhecer, até as que nós não conhecemos. Pedimos que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha encher-los a Tua graça, venha enchê-los a Tua presença, que eles venham crescer no Seu caminho, Pai, reconhecendo o Senhor em tudo que vão acontecer nas suas vidas. Que, Senhor, Tu venhas, ó Pai, estar na vida deles, no estudo, meu Pai, na sua família, Senhor, no convívio com seus amigos, com seus colegas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que Tu venhas guardar essas crianças debaixo das Tuas asas. Repreende o maligno, meu Pai, livra elas do homem perverso, do homem maligno, do homem, Pai, que quer fazer o mal. Livra elas, ó Pai, tira, Senhor, do caminho dessas crianças qualquer homem perverso, qualquer mulher perversa. Não permita, Senhor, que venha tocar nessas crianças. Essas crianças são Tuas, ó Pai, cobertas pelo Teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha estar protegendo elas, ó Pai, guardando, colocando as Tuas palavras no seu coração, para que elas venham crescer diante da Tua palavra, para que se tornem homens e mulheres cheios da Tua presença, cheios da Tua graça, que eles possam fazer diferença, assim, aonde eles estiverem, que sejam crianças, ó Pai, diferentes na maneira de falar, na maneira de agir, que as pessoas possam ver a graça do Senhor refletida nas suas ações. Satanás não tem poder nem autoridade tocar sobre essas crianças. Guarda elas, ó Pai, de qualquer enfermidade, qualquer mal, Senhor. Livra elas desse mundo. Nós não pedimos que o Senhor venha, Senhor, tirá-las do mundo, mas que venha livrá-las desse mundo, Senhor. Que a Tua presença possa ser constante em suas vidas, ao deitar, ao se levantar, ao caminhar, aonde eles estiverem, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, possa estar dentro dos seus corações. É que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. As crianças vão apresentar hoje algo para o Senhor, que a nossa salinha tem sido todas as sextas-feiras, né? E elas fizeram algo com muita dedicação, com muita honra e glória ao Senhor. Pode sentar, irmãos. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Salmo 118, 1. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e da
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Contudo, aos que receberam aos que crerem em seu nome, Deu-lhes direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. Essas crianças cantarem, louvar a Deus e a gente não se emocionar, não é verdade? Deus usa a vida delas, as nossas vidas também, né? E hoje estou bem acompanhado, né? Tita no contrabaixo, a Maria no teclado e o Arnaldinho na bateria, olha só. Eles treinaram aí essas semanas e já faz 2 meses que eles estão tendo aula de música, né? 2 meses. A Maria está com 2 meses também, né, Maria? A Tita também. E o Arnaldinho voltou às aulas aí também, graças a Deus, né? Então aí nós vamos mostrar o que eles aprenderam nesses 2 meses somente, ok? Vamos lá. Vamos ficar de pé. Vamos cantar, que nós dependemos dele, nós dependemos de Jesus, dependemos do teu amor, dependemos da tua graça. Sou sedento de ti, Jesus, de ti. Vamos cantar juntos. Eu tenho fome, tenho sede, estou sedento de te encontrar. Tua presença é o meu alento, me alimento ao te adorar. Queremos mais de ti, Jesus. Eu tenho fome, tenho sede, estou sedento de te encontrar. Tua presença me alimento ao te adorar. Vamos cantar juntos bem forte, declarando nossa fome e sede de nosso Deus, sim. Vem me saciar, Jesus, com tua presença, com tua palavra, com tua unção. Vem me saciar, Jesus, com toda a justiça, com toda a justiça, com toda a tua graça, com todo o amor do teu coração. Teu coração. Vamos cantar do começo mais uma vez. Vamos juntos. Eu tenho fome da igreja.
presença, com tua palavra, com tua unção. Vem me saciar, se vem, Jesus, com toda a justiça, com toda a tua graça, com todo o amor, meu Agora o Benjamin vai estar tocando junto com a gente. Queridos, aqui nós vamos só tocar, a gente quer mesmo é que vocês cantem, tá certo? Amém. Nós estamos aqui para apresentar, uma apresentação. O objetivo é que todos nós possamos fazer parte de um grande coro para o Senhor Jesus. Vamos lá. Aleluia.
Pode sentar, querido. Glória a Deus. Veja a sua Bíblia, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Versículo 6. Eu quero ler só esse versículo aí para a gente iniciar nossa conversa aqui sobre as coisas de Deus. Acharam aí? Ok? Vamos lá, vamos ler juntos. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ler de novo? Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nesse instante, Senhor, nós queremos compreender Tua palavra e perceber como o Senhor está completando esta boa obra no meio desta igreja. Que o Senhor venha nos ajudar a compreender a grandeza das coisas maravilhosas do Teu reino para as nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, nos distrair diante, Deus, de um tesouro tão valioso que é a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui em adoração ao Senhor há já um bom tempo e queremos nesse instante, Senhor, aquietar nossos corações para ouvir a Tua voz. A Tua palavra fala conosco, Senhor Deus, de forma poderosa e transformadora. Por isso, vem esta noite, Senhor, agir no meio do Teu povo, porque quando o Senhor fala, Senhor Deus, a terra te obedece. Por isso, meu Deus, vem fazer com que o poder da Tua voz venha estremecer, Senhor Deus, não essa estrutura, mas os nossos corações. Vem, ó Deus, balançar, Senhor Deus, com tudo que tem em nossas vidas que não condiz com a Tua palavra e tira de nós, Senhor. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que versículo maravilhoso esse, onde diz que o Senhor está completando a boa obra que já colocou em nossas vidas. É um versículo maravilhoso. Tem gente que gosta de ouvir esse versículo, mas não sabe nada sobre ele, porque acha bonito. Ai, Deus está completando a obra na minha vida, tem muita coisa para acontecer. Aí existe até os mentirosos que dizem assim: ai, o melhor de Deus está por vir. Não está por vir, já veio, Ele já fez a obra. A cruz é a encarnação da obra maravilhosa de Deus nas nossas vidas. Na cruz foi sacramentada a obra do Senhor em nossas vidas. E quando fala aqui que Ele vai completar, não é que está faltando. Não é que está faltando sobre salvação. É que a cada dia nós saímos de um processo de trevas, de perdição, de mortandade, e eu é que preciso ser completo, mas a obra Ele já fez. Amém? Lá na cruz já foi feito tudo por mim e por você. Ele não precisa vir fazer mais nada, porque Ele já fez tudo. Tudo já foi feito por mim para você. E agora eu preciso me converter a cada dia, ser transformado a cada dia. E neste processo de conversão, de transformação, em que eu vou crescendo na graça e no conhecimento de Deus, em estatura não dá mais, né? Dá para conhecer na graça e no conhecimento, na estatura só as crianças, né? Será que esse menino cresce na estatura aí? Cresce, né? Pelo amor de Deus, vamos arranjar uma igreja maior para esse menino, né? Então, neste processo, tem muitas coisas que Deus, pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra, nesta caminhada de fé que você iniciou, né? Tem algumas coisas que Deus faz e só Ele pode fazer. E eu quero falar sobre 4 coisas nesses dias: arrependimento, fé, santidade e perseverança.
Eu gostaria muito de falar dos 4 hoje, mas não vai dar tempo, senão nós teríamos que ficar até meia-noite aqui. Eu gostaria também de ficar até meia-noite, né? Mas nós não podemos. Então vou dividir os dois, tá? Em duas partes. Vamos comer o bolo em dois pedaços, certo? Hoje eu vou falar sobre arrependimento e fé. Domingo que vem eu vou falar para vocês sobre santidade e perseverança, dentro desta obra maravilhosa que o Senhor já está completando em nossas vidas. O primeiro é sobre arrependimento. A porta pela qual nós recebemos a graça de Cristo sendo revelada às nossas vidas é o arrependimento. Não existem pessoas no reino de Deus que não sejam arrependidas. O reino de Deus é um grande curral de ovelhas arrependidas. Não de ovelhas que só agregam, mas de ovelhas arrependidas. Se nós compreendermos esta frase que eu lhe disse, nós vamos começar a perceber que há em muitos locais ajuntamentos, mas não são currais de ovelhas arrependidas. Porque aonde há ovelhas arrependidas, há mudança de vida. Aonde há ovelhas arrependidas, há uma voz guiando-as para sair do vale da sombra da morte. Aonde há ovelhas arrependidas, há o pastor supremo dizendo: sigam-me, e eu vou lhes levar por os campos verdes, para as águas tranquilas. Neste curral é um lugar de muitos não ex-Big Brothers, mas ex-drogados, ex-prostitutas, ex-corruptos, ex-mentirosos, ex-religiosos, ex-alcoólatras e viciados em cigarros, ex-bandidos e ladrões, ex-incrédulos, ex-falsos cristãos, lembrando do domingo passado, e tudo mais que se opõe aos valores, aos princípios contidos na palavra do nosso Deus. Uma das marcas do verdadeiro arrependimento pela palavra de Deus é uma coisa que não agrada muita gente e as pessoas até evitam de falar, mas está descrita lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, veja comigo, onde o próprio apóstolo Paulo fala sobre um tipo de tristeza segundo Deus. Segunda Coríntios capítulo 7, versículo 10. Vamos ler juntos. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Os sábios já diziam: é melhor ir num velório do que numa festa. A conversão, a salvação, a transformação inicia-se pelo arrependimento. E ela não veio, preste atenção aqui, você, minha irmã, meu irmão, minha jovem, meu jovem, ela não vem, o arrependimento não vem na sua vida para deixar você felizinho da vida. Ele te deixa triste. E por que eu fico triste, pastor? Porque, meu irmão, você anda nas trevas, vive no pecado, vive viciado em certos costumes mundanos, e aí chega diante de um Deus tão cheio de glória e majestade, tão santo. Você acha que você vai ficar rindo para a cara dele? Você vai se sentir mal de estar perto dele. Você vai querer fazer que nem Adão, correr e se esconder.
Mas se esta graça te atrair, você vai do jeito que você está. E grande é a tristeza que ele vai causar no seu coração. Porque aquilo que te dava prazer, ele vai fazer com que você sinta vontade de largar. Aquilo que te dava contentamento, aqui você vai ver aqui, eu estou sentindo, começando a sentir nojo disso. Isso desagrada a Deus. Isso atrapalha a minha comunhão com Deus. Isso não me permite viver em paz com as pessoas. Esse pecado é um empecilho na minha caminhada. E como você olha para esse pecado? Contente? Não. Algo que estava tantos anos na sua vida, ele vai ser arrancado na hora do arrependimento. Amém? E o rombo vai ser grande. E o buraco vai ser grande. Lembra que eu disse quarta-feira? Você sair daqui, vai dar uma sensação de vazio, mas não se preocupa, que só Deus pode preencher. Porque se você tirar um pecado e buscar preencher o vazio daquele pecado com outro pecado, resolveu alguma coisa? Você precisa preencher com as coisas de Deus. Então, essa tristeza, segundo Deus, segundo o que o Paulo está dizendo aqui, ela não produz remorso. Ela produz sim um arrependimento. Remorso parece, até as palavras remorso e arrependimento no grego se parecem, mas não são iguais. Quando há remorso, a pessoa chora? Sim. Já vi muita gente chorar nesse lugar de remorso. Quando há arrependimento, a pessoa chora? Também chora. Quando há remorso, a pessoa se entristece? Sim, se entristece. Já vi muita gente nesse lugar, em muitas igrejas, se entristecerem por remorso. E quando há arrependimento, a pessoa se entristece? Também se entristece. Quando há remorso, a pessoa sente raiva porque está pecando? Sim, ela sente raiva porque está pecando. E quando há arrependimento, ela sente raiva porque está pecando? Sim, ela também sente raiva porque está pecando. Quando há remorso, ela larga o pecado? Não. Mas quando há arrependimento, você quer se livrar dele. Essa é a grande diferença. Todos os sintomas do arrependimento se parecem com o remorso, mas o que determina a diferença fatal entre o remorso e o arrependimento é que no remorso você sente raiva do pecado, mas você não larga. No arrependimento, você decide logo. Você faz mortificar sua natureza terrena. Amém? A tristeza do arrependimento leva você a uma mudança de rota. Você estava num caminho e agora você pega outro caminho. A tristeza, segundo Deus, produz em você uma mudança de comportamento. Você muda até o seu comportamento. Não porque você entrou numa igreja que todo mundo fala assim, que todo mundo dá paz do Senhor dessa forma assim, né? Todo mundo anda com a Bíblia só do lado direito assim. Não é esse tipo de comportamento. Você começa a mudar suas atitudes e até os seus sentimentos, como diz Paulo, tenha em vós o mesmo sentimento, ou algumas traduções diz a mesma atitude que há em Cristo Jesus. E aí você começa a olhar para Jesus pela porta do arrependimento e ver que você não se parece em nada com Ele. E aí
você olha para dentro de si e se entristece. E essa tristeza, segundo Deus, ela não vem para te deprimir. Aprenda isso, por favor. Ela não vem para te deprimir. Ela vem para mostrar realmente quem você é. E quando você olha quem você realmente é, não dá para ficar contentezinho. Você tem que entender que você precisa ser mudado, convertido, transformado. Por isso que o Paulo diz, vocês precisam ter a mesma atitude que Cristo Jesus, porque você não nasceu com ela. E como diz Paulo também em 1 Coríntios 2,16, você precisa ter a mente de Cristo, novos pensamentos, como diz Paulo em Romanos 12, você precisa renovar a sua mente, porque ela já veio muito congestionada, poluída e cheia de coisas ruins. E a tristeza, segundo Deus, ela produz um relacionamento novo. Esse arrependimento produz um relacionamento novo com o pecado. Você não se relaciona mais com o pecado da mesma forma que antes. Você se relaciona com o pecado de uma outra maneira. Você vê, quando você olha para o pecado, você vê aquela placa da caveira e perigo. E você não brinca com isso. Você não brinca com isso. Eu gosto muito de mexer com as coisas de som. Mas quando é aqueles momentos que tem que mexer em cabos, ligar coisas e tal, tudo, eu chamo os meus para-choques. Eu chamo Nazareno e o Lincoln. Eles que levam um choque por mim. Eles sabem mexer nessas coisas. Eu vejo como perigo, igual o pecado. Quando você quando você entra pela porta do arrependimento, você aprende a ter um novo relacionamento com Deus. Você não vê mais Deus como aquele cara distante, né? Aquele cara lá de cima, como diz a amiga de vocês, a Xuxa, né? Você não vê mais Deus dessa forma. O arrependimento faz você enxergar que Deus continua que nem lá no jardim, Ele está atrás de você, procurando que você seja um adorador, que o adore em espírito e verdade, e Ele quer você perto dEle. Amém? Quando você se arrepende de verdade, você também muda a forma que você se relaciona com as pessoas. Você começa a perceber, caramba, eu sou muito pecador. O Senhor está me perdoando de coisas que estavam me condenando ao inferno. E aí eu não vou olhar para o outro e ficar jogando pedra, que nem aquele grupo de fariseus quando pegaram Maria Madalena. Eu vou entender que ali, que o outro que peca é um pecador que nem eu, ou até menos pecador. Porque às vezes a gente olha para os outros que fazem coisas tão escancaradas e horrendas, e achamos que os outros que fazem coisas escancaradas e horrendas são piores do que a gente. Mais horrendas são aquelas que ficam ocultas, aquelas que só Deus conhece, e que se Ele fosse acertar as contas contigo, te mandava, como diz aquele árabe, queimar no mármore do inferno. Quando você entra pela porta do arrependimento, você também aprende a se relacionar consigo mesmo. Aí você vê que você não é o lixo do mundo, você não é a ameba do cavalo, você não é aquela, como dizer assim, uma porcaria. Você é escolhido de Deus, filho de Deus, amado de Deus. A tristeza, segundo Deus, ela vem com a revelação de quem Deus é. E também vem com a revelação de quem nós somos. Aprenda isso. A tristeza, segundo Deus, vem com a revelação de quem Deus é e com a revelação de quem nós somos diante dele. Nós somos pecadores e injustos diante de Deus.
Deus, Ele é santo e justo perdoador. Amém? É tanto que Ele manda Jesus para ser a nossa justiça, porque a nossa justiça é fadada ao fracasso. Jesus é justiça nossa. Amém? Ele morreu a nossa morte para que sejamos justificados por Ele. O cristão passa a viver uma vida de arrependimento, não aquele arrependimento que é feito em grandes cultos de conversões, em campanhas evangelísticas, mas arrependimentos diários e até de hora em hora. Ele começa a olhar para si e começa a perceber que tudo que ele faz que ofende a Deus, ele precisa se arrepender. Ele não fica juntando tudo em um pacote, em um saco, para descarregar aqui no dia de domingo. Ele se arrepende diariamente. A Bíblia diz que há uma festa, uma celebração no céu, quando um pecador se arrepende. Aí tem gente que diz assim, é a hora da conversão. Não, todos os dias eu preciso ligar o botão de play, de festa no céu. Amém? E dizer assim, eu estou aqui mais uma vez para me arrepender. A tristeza, segundo Deus, vai chegar aqui de novo, e lá em cima é festa. É estranho, né? Enquanto eu me entristeço, segundo Deus, lá em cima é festa. Por quê? Por quê? Porque é de joelhos, é arrependido, que a imagem de Cristo está sendo formada na tua vida. Amém? É dessa forma. Ah, eu não quero trilhar esse caminho não, então volta para a Universal. Vai lá para o Testemunho de Jeová, entendeu? Vai para uma igreja que encha teu ego. O caminho do arrependimento é dessa forma. Enquanto você se arrepende aqui, tem festa no céu. E estão celebrando, não é porque você está chorando. Estão celebrando porque Ele está operando na tua vida. Aquele que começou a boa obra em você, Ele está completando. Você crê nisso? Marcos 11, 25, veja o que é que diz. Marcos capítulo 11, versículo 25. Já falei sobre isso aqui, vamos só ler para a gente anotar. Marcos 11, 25, olha o que diz. E quando, acharam? E quando estiverem orando, o que é que diz? Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Quando você é um arrependido, e você foi perdoado de tanta porcalhada que você fez, você começa a ter um coração mais perdoador. Amém? Um coração mais perdoador. E ele diz aqui, olha, quando você for orar, o crente precisa orar todo dia, toda hora, como diz Paulo, sem cessar. Então, todos os instantes você precisa lembrar: eu ofendi meu filho, eu ofendi meu esposo, eu ofendi minha esposa. Hoje eu estava vindo do trabalho, tinha um cara buzinando atrás de mim e minha esposa ligando. Eu não sabia o que é que eu fazia primeiro. Se eu saía dele ou atendia o telefone da minha esposa. Aí eu atendi o telefone da esposa. Porque se eu me levar dele não vai acontecer nada. Mas se eu não atender ela, eu posso morrer. Né? Posso chegar em casa e... É um perigo. É mais perigoso, é menos perigoso que um acidente de trânsito. Então eu atendi. E quando eu atendi, ela disse assim: o gás acabou. Eu disse: eu não tenho como resolver isso agora. Aí o cara atrás parecia um vulgão. Resolva aí, por favor. Ela estava nervosa, mas não foi com ela. Aí eu
Na hora que eu passei do cara, aí liguei para ela: olha, amor, não era com você, era com um palhaço que estava atrás de mim, infernizando. Eu acabei respondendo, foi asperamente, foi ela. Eu não devo deixar passar. Você está entendendo? Você não vai ficar deixando passar, enrolando, entendeu? A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. 1 João capítulo 2, versículo 12, veja o que diz. 1 João 2, versículo 12. Olha o que fala. Eu amo esse versículo. Olha o que diz. Vamos ler juntos? Bem forte. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. O perdoado, querido, ele ama a Deus e aprende a amar da forma de Deus. Amém? Ele tem um relacionamento diferente. Ele começa a compreender o amor de Deus. É no perdão. Jesus diz assim, ó, com a mulher que era muito pecadora, diz que o sacrifício dela, o choro dela, mostrava que ela tinha sido perdoada demasiadamente. Lembra dessa passagem? Ela tinha sido perdoada demasiadamente. E eu vejo que a gente está perdendo algo muito profundo sobre o arrependimento. Nós muitas vezes agimos como certas igrejas tradicionais, congeladas em sua espiritualidade, onde as pessoas pararam de se arrepender, pararam de deslumbrar o perdão e a misericórdia de Deus, onde nós não encontramos mais pessoas nos cultos com seus corações quebrantados, onde não estão mais sendo tocados pela graça, pelo poder da presença de Deus. Quem já esteve dirigindo oração, culto, louvor, igreja, e parece que só você estava percebendo que Deus estava ali? Quem já? Pode falar. E parecia que você estava falando com um bocado de poste. Aqui nessa igreja tem postes que não percebem que Deus está aqui, que colocaram Deus numa caixinha dizendo assim: o Senhor só funciona desse jeito aí, do jeito que eu penso. Que Deus quebre esses postes, que Deus fira essas paredes branqueadas, que Deus se revele e te mostre a grandeza e a profundidade do seu amor. Só que você não vai conhecer o amor se não se arrepender dos seus pecados. A causa de nós sermos frios com Deus não é outra, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. É preciso voltarmos para Deus, é preciso nos quebrantarmos diante de Deus. Se percebêssemos que Ele está aqui, Ele não está aqui porque as crianças cantam bonito, Ele não está aqui porque tem uma boa mensagem, Ele não está aqui porque tem um bom louvor, Ele está aqui porque nós estamos reunidos em Seu nome, e Ele manifesta a Sua glória em corações arrependidos. Eu escrevo, João disse, porque os seus pecados estão perdoados, graças ao nome de Jesus. Isso era para abalar a sua alma.
Graças ao nome de Jesus. Não é graças ao seu esforço, não é porque você venha todo domingo no culto ou está envolvido com alguma coisa na igreja, é graças ao nome de Jesus. É desta forma que somos aperfeiçoados em toda boa obra, através do arrependimento que nos leva ao abandono das práticas do pecado. É dessa forma. Veja sua Bíblia em Levítico 26, 23. Se você ainda está duro que nem um poste, está na hora de você receber uma pedra de aço na sua cabeça agora. Levítico 26, 23. Olha o que diz. Vamos ler juntos? Se apesar disso, acharam? E por que eu estou lendo sozinho? Vamos lá de novo. Se apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, diz o Senhor agora no 24, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa do quê? Dos seus pecados. Se Deus estiver te corrigindo e você fizer fazendo deboche, e você ficar aí dando uma de desentendido, olha o que a palavra está dizendo para você: eu vou me opor a você. Queira o Satanás contra a sua vida, queira a sua mãe com 3 chicotes contra a sua vida, queira o batalhão de choque contra a sua vida, mas não queira Deus contra você. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Se você não aceitar as correções que Deus está fazendo na sua vida e continuar a se opor à vontade do Senhor, Ele diz assim: eu mesmo, diz o próprio Senhor, eu mesmo vou me opor a vocês. E diz: eu vou castigar, e não vou castigar uma vez, vou castigar 7 vezes mais, por causa dos seus pecados. Eu digo sempre que pecador é igual menino sem vergonha. Já viu quando você bate menino sem vergonha? Aí já apanhou tanto, né? Aí quando o pai bate de novo, aí ele recebe aquela pancada nas costas. Aí vai pro irmão assim, ó, nem doeu, ó. Ninguém viu isso na sua vida, né? Ninguém fez isso aqui, né? Hein? Ninguém fez isso, né? Pecador é desse jeito. Aí quando o pai vê uma dessa, o que ele faz? Ele dá... Dá que nem Deus aqui, ó, 7 vezes mais para ficar vermelho. Para que isso? Deus está chamando sua atenção em relação à sua vida de pecado. Se você não enxergar, Ele vai se opor a você e vai te castigar mais ainda, só para que você abra seus olhos. É para o meu mal? Não, é para o seu bem. É porque te ama tanto que se Ele pegar leve com você, você não vai enxergar. Você não vai ver o dano que o pecado está causando na sua vida. Ele precisa pegar pesado. Lucas 5,32 diz assim: que Deus, o Senhor Jesus, Ele não veio para chamar justos, Ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. O arrependimento, ele faz uma coisa maravilhosa com a gente. Ele faz a gente enxergar o pecado do jeito que Deus vê. Ele tira uma ilusão, o sofisma,
a mentira, a fantasia de que o pecado é bom. E aí começa a mostrar o que o pecado realmente faz na minha vida e na sua. Ele causa morte. O salário do pecado é a morte. Deus vê o pecado como causa morte. Ele não vê como, é um errozinho que o bichinho comete de vez em quando. Ele vê como algo que te mata. E por ele te amar tanto, ele quer que você viva livre do pecado. E o arrependido, ele entende que Jesus veio chamá-lo. Chamar pecadores, não os justos, não os que se justificam, não os que dão desculpa, não os que se escondem atrás de suas religiões. O Senhor veio chamar pecadores ao arrependimento. E não importa que tipo de pecador é. Vocês em igrejas têm o costume de selecionar pecadores. Preste atenção no que eu estou dizendo. Pessoas em todas as denominações têm o costume de selecionar pecadores. E quando eu falo de pecadores, são todos os pecadores: homossexuais, drogados, lésbicas, corruptos. Pense. Como será a manifestação da nossa paciência, amor, cooperação na salvação desses outros pecadores? Já que fomos alcançados como pecadores, salvos pela graça, Ele nos chamou para sermos arrependidos. O que temos em comum com outros pecadores é isso, que todos nós precisamos nos livrar do que nos causa morte. Amém? Todos nós precisamos nos livrar daquilo que nos causa morte. E somente através de Jesus é isso. O perdão está em Jesus. Um outro passo para que a obra do Senhor seja completada na minha vida é a fé. Logo após esse passo do arrependimento, nós entramos em um processo de crescimento. Você inicia uma caminhada de fé. E toda a pessoa que começa na fé, preste atenção no que eu vou lhe dizer, o seu começo é doloroso. Não tem esse negócio assim, eu conhecia Jesus essa semana, agora a sua vida vai ser umas 1000 maravilhas. Não, é pau para dar em doido. É um começo doloroso, como uma criança que está aprendendo a andar e leva muitas topadas, tombos, arranhões, bate a cabeça. Assim é o início da caminhada de fé de muitas pessoas. Uns dão início nessa caminhada de fé logo em seguida que conhecem a Cristo, iniciam seu momento com a igreja. Outros não. Outros passam tempos na igreja, anos, até décadas, e aí é que vão ter fé. E aí é que vão ter uma experiência de fé, de arrependimento. Depois de muitos anos é que larga a vida religiosa e egoísta. E aí começam a ter fé. A primeira informação e a mais importante para a gente entender sobre essa questão da fé é que você é incapaz de produzir fé em si mesmo. Quando você estava na igreja católica, preste atenção, dizia assim para você: olhe, você de 6 em 6 meses você precisa se confessar, né? Pelo menos, então 2 vezes ao ano você precisa se confessar. E aí você vai se confessar
e fala lá todos os teus pecados. Olha, 6 meses de pecado é muito pecado. E eu não sei como que o católico consegue lembrar. Eu um dia fui confessar meus pecados com o padre, a primeira, única e última vez. E ele ficou chateado comigo, padre. Aí ele disse assim: meu filho, você consegue resumir o que você está dizendo? Aí eu disse: não, aqui não é para confessar todos os pecados? E a fila de confissão já estava bem grande. Era aquele negócio de primeira comunhão, sabe como é que é? Precisa se confessar, né? E eu já estava 3 horas confessando os meus pecados. E aí eu lembro o nome dele até hoje. O padre Fernando perguntou: está perto de terminar? Eu disse: eu não cheguei nem no meio ainda. Sabe, o ser humano não pode produzir fé. Esse tipo de confissão não produz fé. E aí eles chegam para você e dão uma lista de salve rainhas, Pai Nossos, Ave Marias, crê em Deus Pai, 3 terços, e diz assim para você: vá lá e ore com fé, porque é tanto pecado que tem que ser com a fé que vai remover montanha. E querido, aí você vai e aí se ajoelha diante daquele santo e ora com a fé, e aí você chega a ter tanta fé que dói a cabeça. Não é assim? Porque você faz um esforço, é uma força interior. Esse tipo de coisa Deus abomina, porque não é fé bíblica. Você é incapaz de produzir fé. Efésios 2:8 diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E essa fé não vem de vocês, é um dom de Deus. Ele precisa te dar este dom. Quando você se arrepende, vem este dom sobre a tua vida e você passa a crer e começa a tua caminhada de fé. E como diz Paulo em Romanos 1,17, a sua caminhada vai de fé em fé. Oh, glória! De fé em fé. O que isso quer dizer? Cada etapa de fé te leva a uma nova experiência de fé, maior ainda. Ele não veio para te levar para o pit stop. Já viram? Rapaz, tem gente que vive do saudosismo, né? Em 95, 97, em 2014, 2013, eu estava na fé, eu espirrava assim, um demônio caía. Aí eu olho assim para a pessoa e assim: tu? Que parece que teve uma vida de fé e foi para o pit stop, estacionou. Não é a fé bíblica, porque a fé, ela vem, faz você ter uma experiência de fé, você vence, e aí você passa por uma experiência de fé maior ainda. E aí você pode dizer: você vai ver a obra de Deus sendo completada na sua vida de fé em fé. Amém? Cada etapa de fé te leva a uma nova experiência de fé, maior ainda, não menor e nem estacionada, maior ainda. Você crê? A fé, ela atua em diversas áreas da sua vida, ela atua em diversos aspectos da vida do cristão, do início ao fim desta vida terrena, e até lá adiante, depois quando você estiver diante do Senhor. Como diz Romanos 10:17, veja aí, Romanos 10:17, me dê minha Bíblia, que a senhora não está lendo, deixa eu ler. Romanos 10:17, olha o que fala:
diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Então, quando você escuta a palavra de Deus, esta palavra gera em você fé. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você está ouvindo direitinho? Ou está fingindo que é calango? Se você estiver fingindo que é calango, você vai fazer assim, ó. Se você ouvir e essa palavra entrar no seu coração, você poderá sair daqui salvo, sabia disso? A coisa mais extraordinária vai acontecer com a sua vida hoje. Você vai largar a vida de frequentador de igreja, vai passar a ser salvo em Cristo Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o querosene dessa fé. Quanto mais eu leio, mais fé pega fogo no meu coração. Eu não posso largar esta palavra. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo ela em papel, eu amo ela em MP3, eu amo ela em vídeo, eu amo de todo jeito a palavra de Deus. Eu quero estar ligado a ela. Amém? É bom demais hoje. Eu fico com pena de Paulo. Eu morro de pena do Paulo. Traga os papiros. Tá vendo? Por favor, quando vir, traga os papiros para me ler. Meu irmão, eu só ligo o celular. Eu morro de pena do Paulo. Eu boto em áudio aqui. E disse Jesus: eu adoro essa voz desse homem. Né? Ide por todo mundo e pregar evangelho. E quando é com Cid Moreira? Hein? Cid Moreira, ele devia se converter só por causa da voz dele. Né? Se ele se converter, eu ia pedir para Jesus, para na hora da abertura lá das bodas, deixar ele falar. Eis as bodas do Cordeiro. Nem que seja só para dizer assim: assentai-vos. Né? Isso é um negócio majestoso, gente, né? Aquelas trombetas tocando e o Cid Moreira dizendo: assentai-vos. Né? Eu me arrepio todinho com a voz daquele homem, né? Então, queridos, o Senhor, Ele faz com que sua palavra venha produzir fé em nós. Amém? Veja o que diz aí logo adiante, Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Olha o que diz, olha que coisa maravilhosa, gente. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque se não comer com fé, tudo que não provém da fé é pecado. Olha o que Paulo está dizendo aqui, olha, o que não vem da fé começa a ser embaraçoso, começa a ter ar de dúvida, começa a deixar você em cima do muro. Já falamos aqui quem é o dono do muro da dúvida. Quem é? É o Satanás. E aí vem o Senhor dizendo assim: a fé, né? O que não provém da fé é pecado. É muito simples. Ele está querendo finalizar o jogo. Não provém da fé em Jesus bíblica é pecado, para tirar toda dúvida. Então a fé ela veio para dar convicção, para que você não fique balançado. Por isso que você precisa ser apegado, ser demais apegado à palavra de Deus, porque é ela que te dá convicção. Amém. Enquanto fé, você pensa que fé é um sentimento, fé é uma reação à palavra de Deus. É uma reação, porque quando a palavra de Deus fala com você, há uma convicção, e essa convicção é o processo inicial da fé. Porque quando eu tenho convicção disso que está escrito para a minha vida, eu começo a tomar passos de fé em fé. Amém?
Então, é dessa forma, é trazendo convicção. Então, a fé salva, ela dá convicção. Olha outra coisa que ela faz, 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, versículo 13. 16:13, olha o que ela faz. Acharam? Então vamos ler todos juntos. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, ou sejam fortalecidos, como diz algumas traduções. Quem nos fortalece? Essa fé. Essa fé nos ajuda a vigiar, nos mantém fortes e corajosos. Diga para você, irmão, tá vendo aí? É corajosos. Fé é para a gente de coragem. Amém? De coragem. Quando o escritor de Hebreus começou a falar dos heróis da fé, você não vê nenhum manezão nessa história. Todos eram machos. Eram, não é? O Senhor não veio para covardes. O Senhor veio para pessoas dotadas de coragem. E essa fé nos dá coragem. Mesmo que o caba seja medroso, como Jeremias. Lembra do Jeremias? Quando veio a palavra do Senhor para ele, produziu fé e produziu coragem. Então, vai aprendendo aí com os personagens da Bíblia. Essa fé nos fortalece. É força para nossas vidas. Amém? Tiago capítulo 5, versículo 15, veja o que diz. Depois de Hebreus, Tiago capítulo 5, versículo 15. Tiago 5,15 diz assim: a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. E você começa a ver a fé operante. Pessoas dotadas de fé orando pelas pessoas e elas sendo curadas. Você vê que a fé não é só um negócio para você se relacionar com Deus, é até para você ministrar as pessoas. Amém? É dessa forma. Então, quando você for orar pelas pessoas, já veja pela fé a pessoa curada. Já veja. Porque se você ficar assim, ó, sei não, viu? Não sei se Deus, vou orar aqui, mas sei não. Não vai operar mesmo. Deus não atua na incredulidade. Amém? Eu só vi uma vez Deus agir na incredulidade. Foi uma menina que queixou com o nariz inchado. Não tinha essa curva aqui na igreja. E aí, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi bater na criança. Aí a mãe chegou com aquela cara lisa assim. Ora aqui pela minha filha, apareceu esse inchaço. Irmão, sabe inchaço de pancada, de pedaço de pau, de soco, alguma coisa, sei lá. Aí eu orei assim, mas sinceramente eu não orei crendo que ia acontecer alguma coisa, porque eu estava tão duvidoso do que tinha acontecido com aquela criança. E aí no outro dia, isso era no domingo, aí no outro dia, na segunda-feira, eu estava no centro da cidade, e aí quando vi uma criança chegou perto de mim, abraçou minha perna, agradecendo, obrigado. Eu não reconheci, porque a criança estava tão deformada, o rosto, isso aqui, não dava para ver nem o direito dos olhos, tão deformada no domingo, que na segunda-feira, quando ela me abraçou, eu disse assim: mas quem é você? Era a mesma. Quem é você? Aí ela disse assim: não lembra de mim não? Não lembro não. Aí quando eu olhei para a mãe foi que eu lembrei que era a criança. Ela ficou boa, acordou boazinha. Aí eu aprendi que eu não devo nem parar para pensar o que aconteceu com a criança. Eu tenho que orar com fé e pronto, acabou-se. Entendeu? Orar com fé e pronto, acabou-se. A fé, ela é operante. Amém? Você que é discípula de Jesus, entenda.
Deus quer atuar na sua vida através da sua fé. Deus quer curar pessoas também através da sua fé. Certo? Deus quer usar suas mãos, Deus quer usar sua boca, Deus quer usar seus pés através da sua fé, na medida da sua fé. E lá em 1 João capítulo 1, veja aí, 1 João capítulo 1, versículo 4. 1 João, desculpa, capítulo 5. 1 João 5, 4. Olha o que é que fala. Diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Então, esta fé, ela foi dada às nossas vidas como um dom de Deus para vencermos o mundo. Querido, presta atenção nisso aqui. Não foi feito para você se enganchar com o mundo, mas para você vencer o mundo. Ah, tem muito mundanismo na minha vida. Alimenta a tua fé para tu ver como você vai vencer esse mundo. Amém? Tem muito pensamento mundano ainda na minha vida. Pô, alimenta sua mente com as coisas de Deus para tu ver como você vai vencer esse pensamento mundano. Entendeu? Sabe uma coisa que eu estou percebendo nesses últimos tempos? Nas pessoas que têm crises de altos e baixos? Falta do que fazer. Síndrome de vagabundagem. Quando você tem o que fazer, você não fica emprestando a mente para o capeta, não. É ou não é? Meu irmão, não tem. Vai trabalhar para tu ver. Vai trabalhar, vai produzir, vai buscar trabalho para tu ver. Entendeu? Você não se deprime, você não fica pensando o que os outros estão pensando de você. Frases que eu já escutei no interior mais certa do mundo: o trabalho dignifica o homem. Não é assim que ele escuta, né? Dignifica o homem. Sabe? Aí você fica um bocado de tempo com a mente desocupada, sem o que fazer. Aí parece um bocado de retardado. Ah, meu irmão, tá esperando o quê? Que tu vai ser um crente cheio do Espírito Santo, que vai vencer o mundo? Você já está derrotado. Pode comprar a camisa e botar um adesivo assim: derrotado. Entendeu? O mundo vence facilmente crente que não tem que tem a mente desocupada, vence facilmente. Mas para João, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus. Amém? Vai dar até rap esse negócio aqui. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Olha o que Paulo diz. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Ele termina dizendo assim, olha, 2 Timóteo 4, 7. Combati, bom combate, terminei a carreira. Olha só, o combate acabou, a carreira acabou. Qual é a única coisa que vai com ele para a eternidade? Oh, aleluia. Quando você tem uma boa caminhada de fé com Jesus, essa caminhada de fé não para com a morte. Amém? Não para com a morte. Você apaga aqui, acende lá, e a fé continua em processo de mudança a todo tempo. Amém? É sendo aperfeiçoado todo instante. Eu fico pensando como é que você vai chegar lá. Quando ele vir se encontrar contigo para lhe levar, ele vai encontrar fé no teu coração. Não há relacionamento entre o cristão e Deus se não for através da fé. Lutero, quando leu que o justo viverá da fé, ele logo se converteu.
logo se transformou. A fé produzida pelo Espírito Santo, ela é sobrenatural, não pode ser produzida pelo homem, ela é poderosa para garantir seu crescimento até chegar na eternidade, e na eternidade ainda constará diante de Deus esta sua caminhada de fé. Se você voltar para Filipenses capítulo 1, versículo 6, você vai ler agora de outra forma. Filipenses 1, 6. Aí você pode dizer com convicção, vamos ler juntos agora? Estou convencido que aquele que começou a boa obra, e diga em mim, vamos ler em mim, tá certo? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em mim, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crê nisso? Ele está trabalhando, mostrando que você deve se arrepender dos seus pecados. Ele está trabalhando, produzindo fé no teu coração, fazendo com que você tenha todo dia uma experiência de fé em fé, de fé em fé. Ele continua a operar na minha vida e na sua. Domingo que vem nós vamos conversar sobre santidade e perseverança. E vai ser uma continuação disso aqui. Eu espero que você não falte. Não é estudo, é a ministração do que Ele está completando. Ele já começou a obra na sua vida. Amém? Vamos orar. Arrependa-se dos seus maus caminhos e creia no Filho de Deus. Estamos aqui, Senhor Deus, como igreja do Senhor, precisando, Deus, do teu amor, do teu perdão. Estamos aqui para agradecer tua palavra. Estamos aqui para agradecer o agir do Senhor nesse lugar. Estamos aqui, Senhor Deus, porque cremos que o Senhor já começou a boa obra e o Senhor está completando, Senhor. Aleluia, Deus. Exalto, Senhor Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Vamos cantar bem forte juntos. Seja bendito o seu sangue que por
nossas faltas nós confessamos.